Bora lá, então, capítulo 6 do livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Capítulo 6 fala o seguinte: Por que tarda o avivamento? Harnack definiu o cristianismo como algo muito simples e muito sublime. Viver no tempo e na eternidade sob o olhar de Deus e com a ajuda dele. Ah, se os crentes pudessem estar concisos da eternidade. Ah, se pudéssemos viver cada momento sob o olhar de Deus. Se pudéssemos viver tendo sempre em mente o juízo final. E vender tudo que vendemos tendo em mente o juízo final e fazer todas as nossas orações, dar o dízimo de tudo que possuímos, tendo em mente o juízo final. E se nós, pregadores, preparássemos nossas mensagens com um olho voltado para a humanidade perdida e outro para o trono do juízo final, então experimentaríamos um avivamento operado pelo Espírito Santo que abalaria essa terra e que em pouco tempo salvaria milhões e milhões de vidas preciosas. Olha que forte isso. A baixa moralidade prevalente hoje em dia, bem como as tentativas das diversas seitas e cultos de dominar o mundo, deveriam deixar-nos alarmados. Alguém já disse, e com muita razão, que existem apenas 3 tipos de pessoas no mundo hoje: os que têm medo, os que não conhecem a realidade suficiente para chegar a ter medo e os que conhecem a Bíblia. Olha só que forte, presta atenção. Existem 3 tipos de pessoas no mundo hoje: os que têm medo, os que não conhecem a realidade o suficiente para chegar a ter medo e os que conhecem a Bíblia. Sodoma, onde não havia Bíblia, nem pastores, nem folhetos, nem reuniões de oração, nem igrejas, pereceu. Como será que os Estados Unidos e a Inglaterra vão escapar da ira de Deus? Aqui temos milhões de Bíblias, centenas de milhares de igrejas, um sem número de pregadores, e quanto pecado. Não só nos Estados Unidos. Os homens constroem nossos templos, mas não entram neles. Imprimem Bíblias, mas não as leem. Falam de Deus, mas não creem nele. Conversam a respeito de Cristo, mas não confiam nele para a sua salvação. Cantam nossos hinos, mas depois os esquecem. Onde é que vamos parar com tudo isso? Em quase todos os seminários e estudos bíblicos hoje, a igreja atual é descrita nos termos da carta aos Efésios. Afirma-se que, apesar de toda a nossa carnalidade e pecado, estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Que mentira! Somos Efésios, sim, mas da igreja de Efésios do Apocalipse, aquela que abandonou o seu primeiro amor. Fazemos concessões ao pecado em vez de fazermos oposições a ele. E nossa sociedade licenciosa, libertina, leviana, nunca se curvará diante dessa igreja fria, carnal e crítica. Paremos de ficar procurando desculpas para os nossos fracassos. A culpa pelo declínio da moralidade não é o de cinema e da televisão. A culpa pela atual corrupção e depravação internacional é toda da igreja. Ela não é mais um espinho nas ilhargas do mundo. E não foi nos momentos de popularidade que a verdade da igreja triunfou, mas sim nas horas de adversidade. Você que está chegando agora, a gente está lendo o capítulo 6 do livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Em algumas versões a gente está na página 55. Depende de como que é a impressão do seu livro aí. Como podemos ser tão ingênuos ao ponto de pensar que a igreja está sendo apresentada aos homens o padrão estabelecido por Jesus no Novo Testamento, com esse baixo padrão de espiritualidade que ele ostenta? E aí o autor pergunta: por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e a aceitação pessoal do que levar os perdidos ao arrependimento. Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregações do evangelho. Incrível que foi escrito alguns anos atrás esse livro. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Elias zombou dos profetas de Baal e debochou da sua incapacidade de fazer chover. Seria melhor que saíssemos à noite, como fez Gideão, e derrubássemos os postes ídolos dos falsos deuses, do que deixar de realizar a vontade de Deus. As seitas anticristãs e as religiões ímpias dessa nossa hora final continuem
um insulto contra Deus. Será que ninguém fará soar o alarme? Por que não protestamos se tivéssemos metade da importância que julgamos ter, é 1/10 do poder que pensamos possuir? Estaríamos recebendo um batismo de sangue, tanto quanto recebemos de água e fogo. As portas das igrejas da Inglaterra se fecham para John Wesley. E um dos seus críticos diz que ele e seus tolos pregadores leigos, esses grupos de funileiros, garis, carroceiros, limpadores de chaminés, estão saindo por aí a envenenar a mente das pessoas. Que linguagem abusiva! Mas Wesley não tinha medo nem de homens nem de demônios. E se Whitfield era ridicularizado nas peças de teatro da Inglaterra da maneira mais vergonhosa possível, e se os cristãos do Novo Testamento forem apedrejados e sofrendo todo tipo de ignominia, por que será que nós, hoje em dia, não provocamos mais a ira do inferno, já que o pecado e os pecadores continuam sempre os mesmos? Por que será que somos tão gelados e enfadonhos? É bem verdade que podem haver muitos tumultos sem avivamento, mas à luz do ensino bíblico e da história da igreja, não podemos ter avivamento sem tumulto. O avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Há algum tempo, um famoso pregador, ao iniciar uma série de conferências, fez a seguinte declaração: vim para essa série de conferências com um grande desejo de orar. Agora peço àqueles que gostariam de carregar junto comigo esse peso, que ergam uma das mãos e que ninguém seja hipócrita. Um bom número de pessoas levantou a mão, mas lá pelo meio da semana, quando alguns resolveram promover uma vigília, o grande pregador foi dormir. Que hipocrisia! Já não existe mais integridade, tudo é superficial. O fator que mais retarda a vinda de um avivamento do Espírito Santo é essa ausência de angústia da alma. Em vez de buscarmos a propagação do reino de Deus, estamos fazendo mais propaganda. Que loucura! Quando em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias orou, estava acrescentando um valioso adendo à biografia dele registrado no Antigo Testamento. Sem essa observação, ao lermos ali, Elias profetizou, concluiríamos que a oração não fez parte da vida dele. Em nossas orações ainda não resistimos até o sangue. Não mesmo? Como diz Lutero, nem ao menos fizemos suar a nossa alma. Oramos com uma atitude tipo: o que vier está bom. Deixamos tudo ao acaso. Nossas orações não custam nada, nem mesmo demonstramos forte desejo de orar. Fica tudo na dependência da nossa disposição, e por isso oramos de uma forma intermitente e espasmódica. A única forma diante da qual Deus se rende é a oração. Escrevemos muito sobre o poder da oração, mas ao orar não temos aquele espírito de luta. Nós fazemos tudo, exibimos nossos dons espirituais ou naturais, expomos nossas opiniões políticas ou religiosas, pregamos sermões e escrevemos livros para corrigir desvios doutrinários. Mas quem quer orar e atacar as fortalezas do inferno? Quem irá resistir ao diabo? Quem quer privar-se de alimentos, descanso e lazer para que os infernos o vejam lutando, envergonhando os demônios, libertando os cativos, esvaziando o inferno e sofrendo as dores de parto para deixar para trás de si uma fileira de pessoas lavada pelo sangue de Cristo? Em último lugar, o avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Reflitamos um pouco sobre essas palavras de Jesus. Eu não aceito glória que vem dos homens. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Está lá no livro de João, capítulo 5. Chega de toda essa autopromoção nos púlpitos. Chega de tanto exaltar meu programa de rádio, minha igreja, meus livros. Que repulsiva demonstração carnal vemos nos púlpitos. Hoje temos o grande privilégio, e os pregadores aceitam isso. Não, eles já o esperam, e se esquece de que só estão ali pela graça de Deus. E a verdade é que, quando ouvimos tais homens pregar, notamos que nunca ficaríamos sabendo que eram tão importantes se não tivessem sido apresentados como tal. Coitado de Deus, ele não está recebendo muita glória. Então, porque ele ainda não cumpriu sua terrível, mas bendita ameaça de que viria vomitar-nos da sua boca? Nós fracassamos, estamos impuros, apreciamos os louvores dos homens, buscamos nossos próprios interesses. Ó Deus,
Liberta-nos dessa experiência egoísta, egocêntrica, dá-nos a bênção do quebrantamento. O juízo deve começar por nós, pelos pregadores. Então vamos para o capítulo 7, a pregação fervorosa, uma arte esquecida. Capítulo 7, vamos lá. Já se passaram alguns séculos desde que o reformador suíço Oecopalampade disse: uns poucos pregadores bons e fervorosos produziram maior impacto no ministério cristão do que uma multidão de homens mornos. E a passagem do tempo não anulou a verdade contida nessa afirmação. Precisamos de mais pregadores bons e fervorosos. Escreve assim, ó. Eu sou um pregador bom e fervoroso. Fervor, que queima no coração. Um deles foi Isaías, com a sua confissão: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E Paulo foi outro: ai de mim, se não pregar o evangelho. Mas nenhum dos dois tinha um conceito mais amplo da magnitude de sua tarefa do que Richard Baxter, que era ministro da igreja de Kidderminster, na Inglaterra. Quando alguém o criticou, taxando de ocioso, ele respondeu o seguinte: a pior coisa que eu poderia desejar-lhe era que tivesse minha folga em vez do seu trabalho. Tenho razões para me considerar o menor de todos os salvos, e no entanto não teria receio de dizer ao acusador que considero o serviço da maioria dos trabalhadores dessa cidade um prazer para eles. Em comparação com o meu, embora não trocasse minha tarefa com a dos mais importantes príncipes. O serviço deles ajuda a conservá-los com saúde. O meu consome-me. Eles trabalham tranquilamente, eu em dores constantes. Eles têm horas e dias para o seu lazer. Eu mal tenho tempo para me alimentar. Ninguém os incomoda por causa do seu ofício. Quanto a mim, quanto mais trabalho, mais ódio e perturbação atrai sobre a minha pessoa. Sente-se um pouco da mentalidade neotestamentária nessa sua maneira de encarar a pregação do evangelho. Este é o mesmo Baxter que queria ser como um moribundo pregando a moribundos. Se nossos pregadores fossem todos desse calibre espiritual, arrancariam toda essa geração de pecadores da boca do inferno. Só lembra uma coisa, que a gente está lendo um livro e não a Bíblia, né? Todo mundo precisava ser assim, aí tem uma disfunção, mas entendo que ele está falando do fervor. Alguém que queima, né? Mas cada um tem que ser de uma forma. Tem algumas coisas na leitura do livro que o Leonard Ravenhill, um homem que eu valido, ele vive na lei e não entende da graça. E ele não experimentou disso. E isso não invalida a mensagem dele, tá? Isso mostra uma das faces daquilo que o Senhor manda. Então a gente não tem que anular porque a pessoa não tem uma compreensão X. Mas o Senhor usa certas pessoas para não ter essa compreensão, para realmente entregar o recado daquele jeito. Lembra disso, tá? É possível que hoje tenhamos o maior índice de pessoas frequentando a igreja, com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos, 1959, imagina. Talvez estivessem certos aqueles que no passado acusaram o liberalismo de ser o grande culpado da frieza dos crentes. Hoje esse bode expiatório é a televisão, que está sendo execrada pelos pregadores. Entretanto, você vê, em 59 o povo estava falando de televisão. Enquanto uns estavam falando mal, outros estavam pregando através da televisão, né? Entretanto, apesar disso, tipo o Billy Graham, ele usou bastante a televisão para levar o evangelho. Entretanto, apesar disso, e sabendo que as duas acusações não deixam de ser verdadeiras, gostaria de dirigir a nós, pregadores, uma pergunta. Será que não deveríamos confessar como aquele escritor do passado? O erro do cara Brutus está em nós mesmos? Mas eu gostaria de afiar bem o meu bisturi e aprofundá-lo um pouco mais aos pregadores. Passou a época dos grandes sermões, tipo lanche rápido, temperados com tiras humorísticas para tentar estimular o fraco apetite espiritual do homem de nossos dias? Ou estamos nos esforçando para comunicar os poderes do mundo vindouro em todos os cultos? Pensemos um pouco em Paulo. Após receber uma poderosa unção do Espírito Santo, ele saiu pela Ásia Menor para travar ali uma intensa batalha espiritual, causando agitação nos mercados, sinagogas e palácios.
E a toda parte, tendo no coração e nos lábios o grito de guerra do Evangelho. Disse que foi Lenine quem disse o seguinte: os fatos não podem ser contestados. Analisando as realizações de Paulo e comparando-as às dos crentes de nossa geração, que fazem tantas concessões ao mundo, temos que concordar com ele. Paulo não era um pregador que apenas falava a toda uma cidade, ele abalava totalmente. Mas ainda assim tinha tempo para sair batendo as portas das casas e para orar pelos perdidos que encontrava pelas ruas. Estou cada vez mais convencido de que as lágrimas são um elemento indispensável a uma pregação avivalista. Irmãos pregadores, precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha. Precisamos chorar por não termos lágrimas. Precisamos nos humilhar por haver perdido a humildade de servo de Deus. Gemer por não sentirmos peso pelos perdidos. Irar-nos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nesses dias do fim. E nos punir pelo fato de o mundo estar se dando tão bem conosco que nem precisa perseguir-nos. Essa foi forte. Pentecostes significa dor, mas o que mais experimentamos é prazer. Significa peso, mas nós amamos a comodidade. Pentecostes significa prisão. E, no entanto, a maioria dos crentes faria qualquer coisa menos ir para a prisão por amor a Cristo. Se revivêssemos a experiência do Pentecostes, talvez muitos de nós fossem parar na cadeia. Eu disse Pentecostes, não pentecostalismo. E não estou querendo atirar pés em ninguém. Imaginamos a experiência do Pentecostes se repetindo em uma igreja no próximo domingo. Pastor, como Pedro é revestido de poder. Pela sua palavra, Ananias e sua esposa caem mortos ao chão. Será que o crente moderno toleraria isso? E não, para aí. Paulo determina que Elimas fique cego. Em nossos dias, isso implicaria na abertura de um processo contra o pregador. Se alguns caíssem ao chão sob o poder do Espírito Santo, o que acontece em quase todos os avivamentos, sem dúvida iriam difamar-nos. Não seria demais para a nossa sensibilidade? E como já disse no início desse capítulo, gostaria que houvesse grandes pregadores em nossos dias. O diabo quer que fiquemos a caçar ratos, enquanto a leões assultam, devastando a terra. Nunca consegui descobrir o que se passou com Paulo na Arábia. Ninguém sabe. Será que ele teve uma visão do novo céu e da nova terra e do Senhor reinando soberano? Não sei. Mas uma coisa sei com certeza, ele modificou a Ásia. Deixou os judeus profundamente irritados, encolerizou os romanos, ensinou para mestres e teve piedade de carcereiros. Ele e outro pregador de nome Silas dinamitaram as paredes da prisão com suas orações para realizar a obra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Cristo pelo amor, depois de reconhecer que o coração mais duro que Deus conquistara era o seu, resolveu abalar o mundo para Deus. Em seus dias, ele trouxe à terra os poderes do mundo vindouro. Restringiu a operação de Satanás e sofreu a mão e orou mais que todos nós. Irmãos, caiamos de joelhos outra vez, se quisermos recuperar a espiritualidade e o poder apostólico. Chega dessa pregação fraca e ineficaz. Esse capítulo, que é o 7, fala da pregação fervorosa. Fervor vem de amor. Bryce fala uma frase aqui no livro: parece que a igreja parou num ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecostes. Uau. Que doideira. Avivamento é o Penton falou o seguinte: é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a tornar-se um cadáver. Finney fala: um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. E houve, Finney. Capítulo 8. Crentes incrédulos. Seguinte. O livro é o Porque Tarda o Pleno Avivamento. Esse negócio de tardar, ou seja, demorar, significa que a gente não está fazendo o que precisa ser feito. E nessa oração agora, nessa leitura, está falando sobre a pregação fervorosa.
Fervor para mim é só verdade e intensidade. Escreve isso, intensidade versus verdade. Se carrega uma verdade, seu coração começa a queimar. Se aumenta a intensidade, igual máquina. Não tem como não abalar os outros. Não tem como. Sabe o que significa isso? Significa intensidade é aumentar a pressão, verdade é indiscutível. Quando você é intenso numa verdade, principalmente uma verdade do reino, não tem como. Vai descer pressão no meio da sua fala. Esse negócio da gente ter compaixão pelas pessoas, isso aumenta a sua intensidade. Você ficar mentalizando os perdidos, é muita gente que morre. Por que o coração queima? Alguém está perguntando. Porque é dele que procedem as fontes da vida. E Deus é fogo. E no final todos vão passar no mar de fogo. E o próprio inferno que queima é um picolé de tão gelado perto da ira do Deus vivo. A palavra diz que o Senhor é fogo consumidor. Deus é espírito. O espírito ele se conecta através do coração. E aí? Escreve assim, ó. Eu tenho compaixão pelas almas. Por que o coração queima? Porque o autor dele escreveu com fogo. Fogo. Escreve assim, ó. Deus é fogo. Alguém perguntou, Pablo, como ser nobre em um ambiente de pessoas que você sabe que não gostam de você? Não gostam de você porque você não encaixa no esquema do lugar. Bate palma ao contrário, tá tudo bem, continua. Você não tem que agradar ninguém. Deus é fogo. Então, se você escreveu que Deus é fogo, agora você vai escrever eu sou fogo. Se Deus é fogo e você é fogo, o que vai acontecer? Você vai incendiar. E você que escreveu eu tenho compaixão pelas almas, não tem um único dia que você vai ficar calado. É ficar calado e milhões morrendo. Ah, mas não é da minha conta. Acredite, é. Acredite, é. Deus é fogo, você é fogo, precisa de disparar o fogo. E o Senhor, ele tem um grande pelotão, mas que é medroso e que tem medo de atirar. E a gente atira não para matar pessoas, a gente atira nos corações. Os corações ficarem incendiados. Ontem alguém me perguntou, nossa, é o fera do motivacional. Negativo. Ativacional. Porque motivo acaba em 30 minutos. Baixa a energia, mas quando eu sou ativacional, eu não ligo botões na terra, eu aciono no céu. Isso é muito forte. Tudo que é causa eterna é uma ativação. Então, bora pôr fogo na terra. Vamos continuar. Vou abrir aqui. Crentes incrédulos. Eu vou ler um pouco mais rápido aqui para comentar, tá? Qualquer dia desse, capítulo 8. Qualquer dia desse, uma pessoa bem simples vai pegar a palavra de Deus, lê-la e crer nela, aí todos nós vamos ficar muito envergonhados. Isso já acontece, né? É que nós adotamos a cômoda postura de que nossa tarefa para com a palavra de Deus é explicá-la. Na verdade, a nossa primeira atitude deve ser crer nela e depois obedecer. Uau! Um pensamento que me tem ocorrido com frequência ultimamente é que existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Não é verdade que toda vez que assistimos a um seminário de estudos bíblicos, ouvimos uma repetição das mesmas velhas lições e saímos dali sem ter aumentado nem um pouco a nossa fé? É possível que Deus nunca tenha visto um grupo de crentes tão incrédulos como dessa geração. Como isso é humilhante. Será que estamos como deslumbrados com a riqueza espiritual? Talvez sejamos como um marinheiro pobretão que cruza o Atlântico e fica alucinado, magnetizado ao pensar que ali embaixo está o navio Lusitânia com muita riqueza em seu bojo, que ele poderia pegar para si.
O único problema são os metros e metros cúbicos de água que os separam dele. Do mesmo modo, a Bíblia, que é o talonário de cheques do crente, que lhe é dado pelo Senhor, da glória garante. Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu amo esse versículo. Estou me sentindo fortemente insatisfeito com a pobreza espiritual que nós, os crentes, estamos vivendo nessa atualidade. Quantas vezes vamos a uma reunião de oração e ouvimos uma frase tão comum: Senhor, tu podes fazer isso, referindo-se a um determinado pedido. Mas tal afirmação é fé? Não. É apenas o reconhecimento da onipotência de Deus. Eu creio que o Deus vivo, o Senhor da glória, pode transformar essa escrivaninha, onde estou escrevendo, em ouro maciço. Transformar água em vinho e madeira em ouro é coisa que está dentro da capacidade dele. Mas ele transforma a água em vinho quando houve necessidade disso. Neste momento, por exemplo, $1 milhão me seria muito útil. E não gastaria nem um centavo para mim mesmo, nem teria do que envergonhar naquele dia. Na verdade, temos muita necessidade desse dinheiro, mas afirmar que ele pode fazer a madeira se transformar em ouro não opera a transformação. E assim eu fico sem o dinheiro. Mas se, pela fé, eu disser, ele irá transformar essa mesa em ouro, aí o problema estará resolvido. Todos nós sabemos que o maior destes, fé, esperança e amor, não é a fé. Mas por que ignorar o que é menor? Onde é que se vê a fé genuína hoje em dia? O que se vê em mascaramento da fé? O que se vê é um mascaramento da fé. Um apelo que se ouve com frequência é: cremos que Deus deseja que estendamos a transmissão de nosso programa a mais 10 estações de rádio. Estamos esperando dele os fundos necessários para isso. Então, irmãos, escreva-nos o mais breve possível. Isso pode até ser uma afirmação de fé, só que com indiretas. E não é dirigida apenas para Deus. Nós, os crentes, gostamos muito de citar superficialmente aquele versículo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a necessidade de cada um. Que palavras extraordinárias de vossas necessidades. Mas será que realmente acreditamos nele? Acredito que poderíamos acrescentar um adendo ao capítulo 11 de Hebreus, sem querer com isso diminuir o valor dele. Incluindo nomes como Hudson Taylor, fundador da missão do interior da China, George Miller, Rhys Howells e outros que pela fé realizaram grandes feitos. Nessa hora difícil que vivemos, estou ficando cansado de nossas conversas sobre o nosso maravilhoso e poderoso Senhor, quando nós continuamos ainda terrivelmente pobres. Deus abençoe é a nossa fé, não a sabedoria nem a personalidade. E a fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Ele vai onde a nossa fé o coloca. Uau! Num certo sentido que, creio, todos podem entender. A fé situa Deus aqui ou ali. Ela faz a junção da nossa impotência com a onipotência dele. A ciência já rompeu a barreira do som, e a sociedade que nos cerca, uma sociedade permissiva, sequiosa de prazer, clama para que nós, que também já rompeu a barreira do pecado. Agora vamos nós também, com a ajuda de Deus, com a fé simples, firme, vamos romper a barreira da incredulidade. A dúvida retarda a ação da fé, e até a destrói, mas a fé também destrói a dúvida. A verdade é que a palavra de Deus ensina não é tudo. Tudo é possível ao que sabe expor bem as Escrituras. Nesta vida terrena será inútil tentar definir a pessoa de Deus, e possivelmente nem na eternidade conseguiremos entendê-lo, nem tampouco seus atos. Mas o que diz a Bíblia, esse livro que é tão imutável quanto o seu autor é: tudo é possível que crê. Muitas vezes ouvimos pessoas que se candidataram a um emprego para o qual se julgavam altamente capacitadas e foram rejeitadas. Dizerem não sem certa amargura. Hoje em dia, o que conta não é o que a gente sabe, mas quem se conhece. Não pretendo entrar no mérito da questão com relação ao mundo dos negócios, mas tenho certeza de que no plano espiritual é a mais pura verdade. Os fatos que sabemos sobre Deus esses dias dão para encher uma biblioteca. Não queremos com isso depreciar o verdadeiro conhecimento. E menos ainda a sabedoria que vem lá do alto. Mas conhecer fatos sobre Deus é uma coisa, conhecer a pessoa dele é outra muito diferente. Paulo não tinha nada e, no entanto, possuía tudo. Que sublime paradoxo. Que abençoada pobreza.
Esse grande homem era espiritualmente riquíssimo. O fato de estar edificando o reino de Cristo e de estar escrevendo os oráculos de Deus nunca lhe subiu à cabeça. E a despeito de tudo o que fez, já quase ao fim de sua carreira, ele diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3:10. O maior empecilho que existe para os crentes transformarem em realidade diante dos olhos do mundo as promessas de Deus é esse nosso desprezível ego. E aqui eu vou parar um pouco. Quem que é o desprezível ego? O ego precisa lavar todo dia. Eu vejo de longe, ou pela visão, né, ou o rosto transtornado, ou pelo cheiro da pessoa. O ego, se ele não tomar banho todo dia, ele fica muito fedorento. Mas Paulo declara que seu antigo senhor, o ego, foi destronado, foi anulado na cruz. Imagina, enquanto você não abre mão desse senhor seu, humano, que é o ego, como é terrível, gente que tem ciúme de coisas terrenas. Gente que o nome dela tem que ser poderoso, o nome tem que ser um alto e sublime trono, o nome tem que ser entronizado, o próprio nome. Então Cristo pode ser entronizado em sua vida, você anular esse ego, né? E para que nós purifiquemos e estejamos preparados para que ele assuma o controle, é preciso que o egoísmo, a autocompaixão, a justiça própria, a autossatisfação, a importância própria, tudo que tem a ver com o ego, sejam entregues à morte. Não importa quem nós somos. Escreve assim, eu entrego meu ego para ser escravo do meu espírito. Não importa quem nós somos, nem o que nós sabemos. O que realmente importa é o que somos diante do inescrutável Deus. Se desagradarmos a Deus, não importa a quem vamos agradar. E se agradarmos a Ele, não importa a quem vamos desagradar. Aquilo que podemos chegar a ser a plena nossa união com Cristo é uma coisa, mas aquilo que somos é outra muito diferente. Encontro-me profundamente satisfeito com o que sou. Se você está satisfeito, então tenha compaixão, deixe seu irmão mais fraco e ore por mim. Gosto dessa. Existe um tipo de fé que é natural, intelectual e lógica, e existe também a fé que é espiritual. De que adianta pregarmos a palavra se no momento em que anunciamos não temos uma fé viva para comunicar-lhe vida? A letra mata. Iremos nós adicionar mais morte à morte? O maior benfeitor do homem hoje será aquele que puder trazer o inestimável poder de Deus para esse cristianismo orgulhoso e sem poder que vivenciamos hoje. A promessa de Deus ainda está de pé. O povo se conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. Se algum de nós conhecer a Deus, então, coitado de você, Lúcifer. Uau. Imagina. Tem uma frase aqui, ó. Nenhum homem é plenamente aceito enquanto não for, antes de tudo, totalmente rejeitado. O autor é desconhecido, mas a frase é pesada, hein? Nenhum homem é plenamente aceito enquanto não for, antes de tudo, totalmente rejeitado. Bom. Uau. Esse capítulo é brabo. O dia que eu percebi que eu tinha que pregar para crente, isso mexeu muito comigo. Porque eu pensava, não, eu vou pregar para gente que nunca ouviu. E é muito doida essa experiência. Muito louca mesmo. Queria que vocês escrevessem assim, ó. Já chega de ficar no bastidor. Alguém perguntou o que eu tô lendo. Eu tô lendo o Porquê Demora o Último Avivamento. Como ativar o avivamento nas pessoas só através da sua vida. Muito simples. Então, chega de ficar no bastidor. Você não é a galera do banco. Não existe essa galera mais do banco. Você não é mais a galera do banco. Você é indesculpável. Alguém perguntou aí,
O avivamento ele é individual ou é coletivo? Começa no individual e vira unidade. Coletivo não existe avivamento. Você tem que saber isso. O coletivo não existe avivamento. Existe unidade de coração, mesmo alvo. Isso não é coletivo. Coletivo é juntar um monte de gente. Coletivo é juntar um monte de gente. Unidade é um monte de gente indo na mesma direção, estando junto ou separado fisicamente. Nesse domingo, eu vou passar meu bastão para você de influenciador, de líder no digital. Vou te falar por quê. Que isso é uma frequência para você ser. E por que eu vou passar esse bastão para você? Pessoalmente. Porque não dá para ter só um fazendo isso. Toma o bastão. Assume que você é um influenciador do reino. Escreve isso. Eu sou um influenciador do reino. Quando você começa a entender isso, você não quer saber mais de bastidor. Isso não te interessa. Nós vamos para o capítulo 9. Precisa-se de profetas para o dia do juízo. A cabeça de Paulo já está mesmo prestes a rolar. E daí? Então, diante de Agripa, esse destemido discípulo não tem medo, nem usa de meias medidas. Na verdade, ele não consegue ser falso em nenhuma situação, nem em lugar algum. A coragem física é uma forma pela qual o homem pode se distinguir, mas a coragem moral, que não treme ante as opiniões dos outros, sejam eles quem forem, é outra coisa. Paulo possuía esses dois tipos de coragem que fizeram dele um Daniel cristão, uma nova cova de leões romanos. Os homens poderão destruir o corpo de um profeta, mas nunca destruirão um profeta. Mas como eu ia dizendo, quando Paulo se apresentou perante o rei Agripa, já estava com a cabeça prestes a rolar, ciente de que já estavam bem perto os pés daquele que o sepultaria. Ele prega com o maior fervor a ponto de aquele rei moral gaguejar. Por pouco me persuades a me fazer cristão. E também Festo, que era um dos convidados, esquece as regras de boa educação e interrompe-o. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ao que Paulo responde: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Acho que o tom de voz que ele empregou ali dava para entender que os ouvintes é quem estavam loucos. Mas diga-me, quando pregamos o evangelho hoje, alguém acha que estamos loucos? Pelo contrário, não podemos fazer pregações muito taxativas, não é mesmo? Afinal, temos o que pensar em nossa reputação, nas multidões que vêm ouvir-nos, na oferta que temos de levantar e nos tantos anos que já temos de ministério. Faz alguns anos, os metodistas realizaram uma convenção anual em Newcastle, na Inglaterra. E a conclusão a que chegaram é que, a despeito dos grandes esforços empreendidos das campanhas de evangelismo em massa e da preservação dos conversos pelo trabalho de discipulado, a vela do evangelismo está quase apagada. Mas entre eles existem homens de coração, de grande coração, de visão ampla e de grandeza de mente. Um deles é Edwin Sangster, teólogo, escritor e agora também presidente da Junta de Missões Nacionais. Ele não refuta a acusação de que o metodismo está enfermo, quase à morte. Mostra-se comovido e comove os outros. Ouça o que ele diz. Estamos lutando contra uma doença entranhada nas profundezas da alma da nação. E para ela temos que empregar uma profunda terapia de raio-x que ainda não conseguimos definir com clareza. Depois acrescenta: acredito com tristeza que o agnosticismo está se desenvolvendo na Inglaterra, em vez do avivamento que os metodistas tanto desejavam. O agnóstico é quem não acredita. Tem um ateu que fala que Deus não existe e o agnóstico tanto fez, tanto faz, ele não acredita e nem se esforça em falar que Deus não existe. Mas o que acontece? E creio que mesmo que o número dos presentes fosse menor, poderíamos ter a conversão de todos eles. Mas o que acontece é que até os que estão nos púlpitos têm problemas de incredulidade. Enquanto a igreja vai se tornando fria e ineficiente, as cadeiras e as varas de família onde se julgam os divórcios estão cada vez mais superlotadas. Deve ser este o clamor dos mártires. Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Dos vivos, quero dizer, dos que realmente estão vivos e que têm a vida de Deus. Será?
Julga a minha causa contra o meu adversário. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Não há dúvida de que se aproxima o momento em que Deus não poderá mais aplicar sua graça. E então o castigo será inevitável. Vai chegar esse dia, tá? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Há milhões e milhões de indivíduos em trevas por não terem luz. Contudo, as grandes democracias são os maiores culpados, pois possuem luz, mas abafam-na, escondendo-a debaixo de um alqueire chamado comércio ou de uma cama chamada ociosidade. Certamente um pecado como esse, tão semelhante ao de Sodoma, merece um castigo igual dado a Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera. Tranquilamente teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Nesses dias em que vivemos, dias de iminente destruição, precisamos de profetas, de homens santos que falem da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se Deus não estiver operando através dos pregadores, acho melhor pararmos de vez. Mas a verdade é que ele opera sim por meio deles. Deixa eu explicar uma coisa para você. Como é que prega o evangelho? O evangelho é pregado através de testemunho. Muitos se esforçam em pregar o evangelho daquele que não vive. É a coisa mais pesada que existe. O que você precisa fazer? Só viva. Viveu, acabou. Nem Gideão, nem ninguém sofre perseguições por causa de suas visões. São as ações que provocam a ira daqueles que foram ofendidos. Basta que Gideão saia à meia-noite e derrube o poste ídolo de Baal para o inferno descarregar sobre ele toda a sua fúria. Basta que João Batista chame os sacerdotes de raça de víboras e censure a conduta adúltera de Herodes para assinar sua própria sentença de morte. Não há dúvida que nós precisamos de profetas nesses dias de apostasia, em que os cultos e seitas divulgam suas crenças distorcidas e suas meias-verdades. Será que a Terra ainda vai ter de suportar por muito tempo esse sistema bem organizado, mas paralisado, que se chama cristianismo? Estará Sangster com a razão quando afirma que ainda não encontramos o remédio para a grave enfermidade que assola a nação? Talvez seja mais correto dizer que estamos desprezando um velho método de proclamar o arrependimento, regeneração e santificação. Mas bem no fundo do meu coração, guardo comigo um consolo e quero partilhar com os leitores agora. Quando vier aquele avivamento enviado por Deus direto dos céus, em poucas semanas desfará os males que o pernicioso modernismo levou anos a elaborar. E quando sobrar essa ventania do Espírito, os enganosos doutores em divindades verão derrubar-se a casa que edificaram sobre a areia. As interpretações humanas da Bíblia. A mente da humanidade está doente e seu coração fraco. Pelo esquema montado pelos homens, estamos no fim da linha. Já está tudo pronto para a maior detonação de todas as épocas que esmigalhará a Terra, com a destruição atômica, e o inferno se acha de boca escancarada para engolir os despojos que os iníquos modernistas ajuntaram quando venderam o sangue de Cristo por um prato de cozinhado vermelho, a chamada alta crítica. Desperta, braço do Senhor. Reveste de força. Chegou a hora do avivamento. Vivemos a era da condenação. Onde estão os homens de Deus? Um profeta pode operar milagres, mas precisa ter uma mensagem. O homem do mundo está confuso, indagando. Deus tem alguma mensagem para nós? Escreve assim, ó. Eu sou a mensagem de Deus. Escreve isso aí. Eu sou a mensagem de Deus. E aquele que ele sabe que ninguém tem uma mensagem coerente. Mas como Deus não pode mentir, as profecias de Joel 2 e Malaquias 3 se cumprirão. De repente virá ao seu templo o Senhor. Que maravilhoso consolo para nós. No momento, a sequidão. No seguinte, a libertação. 10 minutos antes de João Batista chegar, ninguém sabia que ele estava por ali. E o que aconteceu naquela época irá acontecer também no futuro, tenho certeza. Deus terá o controle total dos ouvidos, corações e vontade de um homem. E alguns que, no momento, estão passando despercebidos, surgirão proclamando no poder do Espírito Santo as verdades candescentes que esta geração precisa escutar. Suas palavras serão ardentes como metal líquido e Deus espera com grande paciência. Mas quando ele se erguer, quem pode suportar o dia da sua vinda? E quando o Espírito operar, pessoas que agora estão entregues ao pecado irão quebrantar-se e se arrepender. O Kremlin
Kremlin é no quartel lá da Rússia, né? O Kremlin estremecerá quando souber da operação sobrenatural de Deus que estará ocorrendo na China. Que Deus suscite logo um avivamento na China, Rússia, Alemanha e outras nações que estão sendo queimadas com o fogo do comunismo. Primeiro porque esses povos precisam demais dele. Depois para que as nações livres se sintam enciumadas, como Jonas, quando viu a população de Nínive se arrependendo. Para que o faraó capitulasse, foram necessárias 10 pragas. Depois disso, os israelitas foram conduzidos à vitória por Moisés, profeta. Hoje estamos vendo outras 10 pragas, mais sinistras, eficazes e poderosas que aquelas, pois afetam o mundo todo, e não se acham confinadas apenas no Egito. E, no entanto, essas 10 pragas não lograram tocar o coração do homem moderno, mas o tornar ainda mais ímpio. Será que não haverá aí um Moisés contemporâneo nosso? Ah, sim. Vamos permitir que essa geração pereça escravizada a um cativeiro moral e continuar aqui sentados de braços cruzados sem fazer nada? Será que vamos continuar sendo apenas espectadores que contemplam tudo como que hipnotizados, enquanto Lúcifer, que já está com milhões de almas acorrentadas em sua carruagem infernal, vai levando muitas outras pelo caminho largo para as trevas eternas? Precisamos redescobrir o segredo daqueles homens benditos de que fala a palavra de Deus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, fecharam bocas de leões. Daquele leão que anda em derredor, procurando alguém para devorar. Numa época como a nossa, de destruição iminente, cheio de cristianismo sem vida, fraco, imobilizado, está precisando de homens e mulheres, né? Cheios de Deus, de profetas movidos por ele. Precisa-se de profetas de Deus. Escreve assim, ó. Eu sou a boca de Deus. Que se levantem os leões e as leoas do reino para potencializar essa nação. Essa nação tem um testemunho fortíssimo. Tem um testemunho fortíssimo que precisa ser contado para cumprir algo. Você sabe por que o destravado da nação começou? Porque você é a nação. Você está destravado. Então você, como uma mini nação, está começando a rodar a engrenagem. Imagina milhões fazendo isso. Tamo junto até depois do fim. É nóis. Quem ainda não achou um motivo, respira agora e mentaliza que você vai achar. Tá? É nóis. Tchau, gente.